O atacante Memphis tem apenas 3 jogos com a camisa do Corinthians, mas ele já está recebendo críticas da torcida. Eu acho que está cedo para isso, hein, pessoal? Mas essa cobrança repercutiu até na Europa. O Thiago Salazar chega agora na telinha e vai explicar para a gente o que está acontecendo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, a pressão chegou no Memphis Depay pela primeira vez desde que ele foi anunciado como reforço do Corinthians, né? Porque, vamos lembrar aqui, desde que ele foi anunciado foi só festa, oba-oba, faixinha, trancinha, camiseta, coletiva, aplausos, enfim, como tem que ser, normal, natural. Só que depois da estreia dele, ele jogou mais 2 partidas, todas elas entrando sempre no segundo tempo, no andamento ali durante o segundo tempo. Ele tem ali mais ou menos 30 minutos em cada jogo, deu um passe para gol no jogo contra o Fortaleza, saiu aplaudido, só que entrou contra o São Paulo numa situação adversa, num clássico, o Corinthians saiu derrotado, e aí aquele jogador, a estrela do time, caro, reforço contratado a peso de ouro, o cara entra e acaba tendo uma atuação como a que ele teve, bastante questionável, inclusive com participação direta no terceiro gol do São Paulo. O que aconteceu? A parte da torcida do Corinthians, né, torcedores do Corinthians, entraram lá, invadiram as redes sociais do Memphis Depay para cobrá-lo. E aí muita cobrança ali, foram muitas e muitas mensagens no Instagram do Memphis Depay cobrando. E aí, vamos jogar, como é que é? Muita mídia, pouco futebol, é aquilo, torcedor passional, né, sangue na cabeça ali, depois da derrota para o Clássico, e isso daí repercutiu no jornal Esporte da Espanha, e que comentou lá, enfim, fez uma reportagem falando sobre o Memphis Depay já estar sendo cobrado para ajudar o time dentro de campo que luta contra esse rebaixamento. Então, fica aqui o registro nosso de toda essa repercussão que aconteceu com o Memphis Depay pela primeira vez, depois de muitos aplausos e muita esperança em cima do jogador holandês. Mudando de assunto agora para falar do Hugo Souza, porque amanhã tem Copa do Brasil, semifinal, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã. A gente tem muito para falar dessa partida, mas agora eu quero abordar só o tema do Hugo Souza, porque o Corinthians, como a gente revelou lá atrás, precisou pagar 500 mil reais para o Flamengo para ter o Hugo Souza contra o time rubro-negro no Brasileirão. E assim vai ser até o Corinthians contratar o Hugo Souza, porque ele está aqui emprestado pelo Flamengo. Resumindo para vocês, o Corinthians pagou 200 mil euros, pouco mais de R$1 milhão, para o Flamengo para ter o jogador por empréstimo. Para comprar 50% e ficar com o Hugo Souza aqui em definitivo, como a gente costuma falar, o Corinthians precisa pagar mais 800 mil euros, ali um pouco mais de 5 milhões de reais. O presidente Augusto Melo prometeu que isso aconteceria dia 1º de outubro. Chegou o dia 1º, é hoje, mas o presidente se confundiu. Na verdade, o contrato fala que é a partir do dia 10. Portanto, para o Hugo Souza jogar amanhã, o Corinthians de novo vai ter que pagar mais 500 mil euros para o Flamengo. Então, essa conta aí para contar com o Hugo Souza em definitivo e usá-lo contra o Flamengo já vai bater R$1 milhão. O segundo jogo da semifinal vai acontecer depois do dia 10. Se o Corinthians exercer ali a compra dos 50%, pagar os 800 mil euros, não vai precisar pagar mais 500 mil reais no jogo de volta da Copa do Brasil. Mas se não acontecer antes da partida, de novo o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais aí. Então pode ser os 200 mil euros pagos, mais os 800 mil que vai ser contratado o Hugo Souza, mais quem sabe aí R$1,5 milhão só para ele jogar contra o Flamengo. Situação complicada do Corinthians, hein? Puxa vida, que situação. Abraço para Laura de Valinhos, que fez uma cirurgia na coluna, está nos assistindo aqui. Boa recuperação para você, nossa telespectadora. E aí, bom, primeiro sobre o Memphis, essa cobrança, vocês acham que é válida? Se bem que é o seguinte, hein? Ele chegou para jogar esses 13 jogos, que nem já jogou 13, para não cair o time, não é isso? Não chegou como salvador da pátria. Não, todo mundo sabia. Eu acho que chegou. Ele está mais de 2 meses parado, 2 meses e pouco parado. O jogo tinha sido pela Eurocopa. Pô, todo mundo sabia que ele não tinha condição de jogar, não é? Não tinha condição de jogar.
Então, essa meia dúzia aí que invadiram redes sociais são os mesmos que ficaram aí pedindo a saída do Cássio, né? Então, acho que não é por aí o caminho, a culpa não é dele, ele tá fora de forma, precisa de ritmo de jogo, condicionamento, e isso você não ganha da noite pro dia. Você não ganha da noite pro dia. Qualidade ele tem? Tem, mas você precisa deixar o jogador em forma. Se tem que se fazer uma cobrança, na minha opinião, tem que ser feita uma cobrança no Ramon. O São Paulo, com um jogador a mais, ainda tinha um jogador a mais apenas, né? Porque depois foram 2 a mais. Ele coloca o Memphis para jogar. O Memphis não tem condição. Você tem um time com menos jogadores. Você vai colocar um jogador que não está bem fisicamente. Você precisa o quê? Para enfrentar um adversário. Você precisa de velocidade, você precisa de força, você precisa de condição física. E aí ele põe o Memphis. Já foi um erro. Para piorar a situação, ele perde mais um jogador expulso. O que tinha que fazer o Ramon de imediato? Tirar o Memphis. Tirar o Memphis. Ele seria um a menos. Seria um a menos. E aí expôs o jogador a essa situação aí que é, para mim, lamentável. Agora, o jogador tá fora de ritmo, tem que dar um condicionamento para ele e aí a gente pode fazer uma avaliação. Agora, vamos falar a verdade. Se o Memphis estivesse jogando um futebol exuberante, de encher os olhos, gente, isso é básico. Ele Desde não teria, julho, ele não estava jogando. Ele não teria vindo para cá, pro Brasil. O Felipe Coutinho lá no Vasco é a mesma coisa. Se ele estivesse jogando um bolão, ele estava num time de segundo escalão lá na Europa, sabe? O Memphis é a mesma coisa. Zé, não, então, eu vejo, acho que ele não tá no fino da bola do que ele jogava. Eu vejo não tá assim, no fino ele da bola. estava até 2 meses atrás disputando a Eurocopa pela Tudo seleção bem, da Holanda, Zé. Tudo bem, então por que ele não continuou na Europa? Não, por que ele não continuou? Não, mas ok. Porque não tá jogando Se mais ele estava aquele 2 meses, a entrega dele, o que ele vinha entregando 2 meses atrás, aí de 2 meses atrás mudou pra cá? Muda, claro que muda. Não, ué, isso, muda, ué. Lógico que ele não. ficou 2 meses sem jogar. Isso, ele vai recuperar e vai voltar a jogar o que ele estava jogando, Daqui Zé. 2 meses, aí acabou o Brasileirão. Não, mas ele ficou 2 meses sem jogar. Ele ficou 2 meses sem jogar. 2 meses sem jogar. Eu acho que se o Memphis tivesse condição de continuar na Europa, ele teria continuado num time de segundo escalão, sim. Eu não tô desmerecendo o Corinthians. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, mas o cara é europeu, ele já estava inserido lá. Se ele veio pra cá é porque ele teve um momento técnico que não é o melhor da carreira Tem caroço dele. nesse Mas mesmo pode ser pode não estar no auge. Pode não estar no auge, mas ele com 75%, ele é muito melhor que ele. Tudo bem, aí pode ele ser. vai fazer a diferença. Só que ele tá nesse 50% dele já é melhor que muita Mas ele gente. tá no 70? Não tá. Não, mas ele não tem nem condição física nesse momento, Não gente. tem, A gente tá exatamente, avaliando é ele tecnicamente. Eu acho que ele tem condição É física. impossível avaliar o Memphis no Corinthians tecnicamente, porque ele não tem condição física de jogo. Por que não tem? De jogo, De mas jogo, ele não tem condição física. Mas ele não tá gordo, ele tá bonito. Mas você precisa se recondicionar. Mas 3 jogos a torcida cobrando o cara desse É isso que eu tô falando. Aí também não dá. Não dá pra cobrar ele agora, Em 3 jogos, não. Mas em mais uma semaninha já tá bom. Que isso, Michele? Aqui, ó, fica fazendo semanas corridinha, aí. bora correr. Ele tá fora do ritmo Pega a bandeira. da competitividade. Pique bandeira, brinca de pique bandeira, pega o ritmo. E o Hugo? Ou seja, o presidente precisa se cercar de pessoas ali da sua assessoria, né? Para não deixar o presidente nessa saia Augusto, justa. o dia do pagamento é dia 10. 10! Aqui é 5. Não, tudo bem, mas geralmente essa é a conta lá de luz. O boleto da escola do Theo. É dia 10! É dia 10! Enfim, mas de qualquer forma passaram a data errada, mas pelo que vai custar o Hugo ao Corinthians, né, que já é um preço, do valor estipulado, é um preço baixo que o Corinthians vai pagar, paga logo essa grana aí e põe o cara pra jogar, O Corinthians precisa de um goleirão. O Corinthians sempre teve tradição em goleirões. Não, e e o Cássio tem feito saiu, bons eu achei jogos. que ia ficar um buraco lá no O gol. Hugo chegou e assumiu a condição. É isso, entendeu? O Hugo chegou, o Carlos Miguel que foi embora, né? Sim. Foi embora, eu falei, e agora o Carlos Miguel foi embora? O Hugo O chegou. Corinthians é muito maior que o Carlos Miguel, tá aí, ó. Tá aí o Hugo fazendo muito bem o seu trabalho. Que jogador. Não, o Corinthians é maior que qualquer atleta agora, que o Hugo tá fazendo um baita trabalho lá e tem que pagar. Tem que não vai ter que contratar fazer, logo, vai ter que pagar. assina logo, bota 5 anos aí no contrato, Corinthians. Agora Bom, tem que pagar, né? tem que pagar Vai ter que também, pagar, importante. Importante pagar. Tem que pagar lá. Quando chegar no dia 10, faz o Pix. Ó,